Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1986 para sexta-feira de apostas desportivas. Bravos, é uma sexta-feira com o submundo à mistura, mas com odds bastante interessantes para a vitória direta. Já vamos falar sobre sexta. Antes, quero dizer uma coisa muito importante. Tenho free bets para dar, para dar. Tenho muitas free bets para dar. De tipo daquelas ao LMP já não precisas dar mais, ok? Tenho muitas free bets para dar e para isso podes fazer de duas maneiras. Primeiro, tens que passar lá no Insta, ok? Porque eu fiz lá um post e o comentário que tiver, aliás, os 3 comentários que tiverem mais likes ganham uma free bet. Por isso, se tu tens um Instagram até com muitos seguidores, ou tens muitos amigos, fazes um comentário no post e dizes, oh malta brava, deixem like aqui. Se tiver muitos likes, a free bet é tua. Depois, aqui no YouTube, o que é que acontece? Fazes um comentário aqui neste vídeo e esperas para amanhã. Amanhã não vamos apostar com a análise da Champions. Eu vou fazer o sorteio das free bets deste vídeo, ok? Ou seja, faço o sorteio com os comentários deste vídeo. Apenas tens que fazer um comentário. É um comentário por usuário e eu guardar. Eu tenho muitas free bets para oferecer. Muitas free bets. Já falei que é BetClick. Ó bravo! Há free bets à malta, caralho. É o último jogo da época, para terminar a época 25-26. Por isso tenho free bets. Mas tenho mesmo. Ora bem, hoje, esta sexta-feira, é uma sexta-feira interessante naquilo que é a expectativa de futebol que nós temos, e ainda por cima aquilo que foi esta semana. E foi uma semana interessante. Foi uma semana interessante, eu diria que foi uma semana de férias para mim. E eu gostei de estar com esta à vontade no dia-a-dia. Não é que eu sinta aquela pressão diária, mas foi interessante. Foi muito tempo seguido, todos os dias, que aquela coisa vai ser jogo, preciso de um ambas, preciso da vitória, preciso de um golo, os gajos marcaram aos 90. E esta semana foi absolutamente tranquilo. A única coisa que não me aconteceu, e foi um red, foi o 0.5 Rei Vallecano. Super tranquilo, ok? Na boa, mas foi uma semana muito interessante para também reabastecer aqui energias e agora estar pronto para o jogo de Champions. Eu não vou falar no jogo de Champions, ok? Ele está a aparecer aqui no ecrã, mas eu não vou falar porque vamos ter vamos apostar especial Champions e amanhã falamos. Para hoje, temos aqui alguns jogos interessantes. Temos o Nice Saint-Étienne. No primeiro jogo era Saint-Étienne basicamente em dupla possibilidade. No segundo jogo, o Saint-Étienne não conseguiu ganhar em casa, de uma certa forma me deixa aqui um bocadinho reticente em relação a este jogo. Depois, olhando para aquilo que é o momento atual, a época das duas equipas, eu acho que esta odd de Saint-Étienne está um bocadinho errada. Isto é peso de camisola e fator casa apenas. Porque o Nice continua exatamente com a mesma sequência. Uma sequência deplorável, basicamente. Isto é uma sequência péssima. O Nice é o salto. Tem uma vitória nos últimos 10 jogos. O Nice. O Nice tem péssima finalização. Depois, temos o Saint-Étienne, que acaba por fazer, obviamente, uma boa época, porque ficou no play-off de acesso à primeira divisão. Facto. Esta odd de 4,50 para o Saint-Étienne é estranha. É estranha porque o Nice podia e deve mamar aqui um golo. A aposta é idêntica ao jogo do Raio Vallecano. 0.5 Saint-Étienne. 0.5 Saint-Étienne. Eu não vou fazer em simples porque eu estou a guardá-las todas para a Champions. Mas este 0.5 Nice, não mentira, este 0.5 Saint-Étienne é bom para numa múltipla. Um pokerzinho, esta odd de 1,50 é muito interessante para uma múltipla. Saint-Étienne marca um golo, o resto não interessa. Feito. Depois temos Monza Catanzaro. Bravos, isto é playoffs de acesso à Série A, lá na Itália. E temos, então, passou-se. Ok, obrigado. Aqui é interessante. Aqui já justifica a odd de 1,80 para o Monza. O Monza foi à casa do Catanzaro, venceu 2-0. Joga em casa, o Catanzaro não tem nada a perder, tem que ir atrás do resultado,
odd 1,80 para o Monza. Isto parece-me vitória do Monza fácil. Eu acho que esta odd 1,80 merece aqui, nem que seja meia stake. Nem que seja meia stake. Eu até prefiro mais esta vitória do Monza do que a 0.570 anos. O 0.5 é interessante naquilo que é a análise das duas equipas, mas para meter em simples, acho que esta vitória do Monza, com o fator casa, com a eliminatória à frente, parece-me ser um jogo muito interessante, Braulio. Sinceramente, 1,76 para o Monza, isto está em cima da brabeza. Sai aqui um golinho do Monza. Sinceramente, sai um golinho do Monza, não, sai uma vitória do Monza em casa. Odd top. Aliás, até podemos fazer a múltipla de sexta-feira. Também não me custa nada. Vou colocar vitória do Monza, ok? Depois vou colocar o tal 0.5 Saint-Étienne, apesar que eu gosto desta odd do Monza para vitória direta, para aposta simples. Depois na Premier Division da Irlanda. Bem, aqui é a tal situação. Uma liga muito, muito complicada de seguir. E inconstante nos resultados e difícil de prever. Por isso, já a semana passada tínhamos um Shamrock Rovers a fazer 2 derrotas seguidas, vai à casa de uma equipa que estava numa excelente sequência de jogo e faz a remontada. E marca aos 95. Pá. Super difícil, foi contra o Bohemian. Ok, nós temos um Drogheda que não interessa, sequência de jogos das duas equipas péssima, meio da tabela não interessa. Aliás, meio da tabela não, que isto aqui é fim da tabela. 10º lugar é final da tabela, não é meio da tabela. Estou habituado a ligas com 18 e 20 equipas. Por isso, isto é lá do fundo, deixai estar. O Dundalk, quarto contra sexto, péssima sequência, não interessa para ninguém. O Shelbourne, quinto lugar, o Shelbourne joga em casa contra um Galway, mas este fator casa pode ser interessante até para uma dupla possibilidade. Vamos colocar na múltipla, ok? Shelbourne em casa, dupla possibilidade para não perder, certo? Depois, temos um Sligo Rovers contra um Bohemian. Sligo no nono, lá no fundo, e eu fico naquela. Se o Bohemian tivesse empatado ou ganho ao Shamrock, eu chegava aqui bem mais confiante. Assim, depois daquela derrota em remontada manhosa, fico reticente em relação a esta odd de 1,70, porque é uma odd de 1,70, uma equipa a jogar fora. Podia estar bem mais... Aliás, na BetClick já está a 1,59. O pessoal carregou-lhe aqui na vitória do Bohemians. Aceito esta vitória do Bohemians, mas... vou descartar. Para finalizar aqui a Premier Division, temos o Shamrock Rovers em casa contra o St. Patrick's, que é o primeiro contra o segundo. O Shamrock, mesmo assim, continua em primeiro. E depois também olhamos, eu acho que este primeiro e segundo lugar é o espelho daquilo que é esta liga. O primeiro lugar em 5 jogos, 2 derrotas. O segundo classificado em 5 jogos, apenas uma vitória. Por isso, aqui está o espelho desta liga. É quase impossível conseguir apanhar uma boa sequência das equipas porque elas alteram muito os seus resultados. É um jogo onde a expectativa até pode ser as duas para marcarem, pela classificação e até os golos marcados de ambas as equipas. São os dois melhores ataques da prova. O St. Patrick's é o melhor ataque da prova. Mas bravos, isto é para tu vais em ambas marcas e fica 0-0. Vou descartar este jogo. O único jogo que parece-me ser interessante é mesmo aquilo de Shelbourne a jogar em casa, quinto classificado sem derrotas, para não perder. Feito. Aqui na Irlanda está feito. Na Noruega temos Elite Serien. Temos aqui alguns jogos interessantes. Temos o Alsund, que não interessa. Temos o Fredrikstad IK Start. Bravos, este IK Start vai meter a pipoca? Talvez nós tenhamos uma ideia errada do Start. Temos uma ideia errada do Start. Começou muito mal o campeonato. De repente, faz ali 2 jogos, consegue marcar ao Bodo Glimt, consegue marcar ao Brown ou ao Viking, se não me engano. Deixem-me ver aqui. Marca 3 gols ao Viking, marca ao Bodo Glimt e depois vence o Vålerenga. A equipa está em ascensão de resultados. Vai à casa do Fredrikstad, nem que seja para meter uma pipoca neste Fredrikstad, sou sincero. Nem que seja para meter uma pipoca. Como é o último classificado, eu não vou arriscar. O Oslo Tronço, deixai estar. Bravos, não confio nada neste Tronço. 0. O Rosenborg Bodo Glimt. Boa odd para o Bodo Glimt, porque o Rosenborg é o salve-se quem puder. Aqui vou colocar vitória do Bodo Glimt direta. Na nossa múltipla. Ok?
siga. O Brown Sarpsborg, oitavo classificado Brown, nono classificado Sarpsborg. O Sarpsborg vem de uma vitória de remontada contra o Molde. Atenção, eu penso que estou a falar verdade, exatamente. E o Brown, aliás, o Brown cumpriu. Bateu ambas marcas e o over 2,5. Pronto, cumpriu. Mas vem de 2 derrotas seguidas. Eu não gosto nada destas 2 derrotas seguidas. Sinceramente, penso que vou descartar este Brown. Okay? Apesar que joga em casa, é um interessante para a vitória direta numa múltipla, mas eu já tenho o Bodo-Glimt, não vou colocar outro. O Vålerenga, tal e qual como eu tinha dito no início do vídeo, temos odds interessantes para favoritos. Temos, por exemplo, eu volto a repetir, temos o Shelbourne, temos o Bodo-Glimt, temos o Brown, temos o Monza, tudo favoritos com odds interessantes para a vitória direta. Depois, obviamente, vai da decisão de cada um. Eu acredito que numa sexta-feira que antecede a Champions e final com um PSG a modo 2,20, faz a tua gestão. É o que eu estou a dizer. Óbvio que desse lado podem estar a favor do Arsenal, mas a ideia é a mesma. Faz a tua gestão. É o jogo de Champions, vai ser interessante. Para Alves, é o jogo de Champions para recuperar tudo. Bravos. Depois temos um Vålerenga Kristiansund, que é puta de braveza, mas isto desse para perder as duas, ponhamos as duas para perder. Feito. Aqui. Estamos neste momento com modo 4,76. Interessante. Ok? Depois temos uma Roménia. Dinamo Bucareste contra FCSB. Ó Bravo, o que é que tu fazes aqui? Não entra, está a ver que não entra. Não faço. Está aqui sem querer, Bravos. Está aqui sem querer. É deixar estar. Temos na Suécia um jogo interessante. Atenção. Temos o Örgryte, ok? O último classificado contra o Elfsborg, que é uma equipa que está em quarto classificado, está com 17 pontos, é como se estivesse em segundo. Está aqui tudo... Só o Sirius é que está a destrocar. De resto está tudo muito uns em cima dos outros. Contra o último. Contra o último, Bravos. 23 gols sofridos, pá. 1,80, Bravos, não dá. Não dá, Bravos. Eu acho que esta e esta são... esta e esta. O Monza e o Elfsborg são as duas apostas vitória direta do dia. Vou colocar na mesma na múltipla. Fico com o modo 8,61, ok? Vou fazer esta... Estava com a casa de apostas aberta. Vou fazer esta aposta e em simples também vou meter. Aqui merece. Aqui o Elfsborg merece vitória direta. E está feito. É uma sexta-feira super tranquila. Depois, para finalizar, temos aqui jogos amigáveis entre seleções que não interessam muito. Talvez este resultado da África do Sul seja interessante para nós estarmos atentos. E também o jogo da Bósnia, porque são seleções que vão estar no Mundial. E já falámos nelas, já falámos dos grupos destas seleções. Amanhã sai o grupo C. Atenção, hoje não sai porque vamos apostar, mas amanhã à hora do almoço sai o grupo C. Para finalizar mesmo esta sexta-feira, temos o Ludogorets a jogar em casa. Eu nem sei se o Ludogorets está a jogar em casa, sinceramente. Eu que apanhei aqui o Ludogorets num jogo de play-off. O Ludogorets este ano ficou em terceiro lugar. Não conseguiu, penso que é em casa, não conseguiu ser campeão. Ao fim de 12 ou 13 anos seguidos a ser campeão, foi o Levski de Sofia que foi campeão. Ao de 1,46. Até podia entrar, isto é de acesso à Conference League, até podia entrar aqui numa vitória do Ludogorets. Pensando bem, vou descartar. Tive a época toda a descartar, não é agora que vou meter. Mas fica só aqui a menção honrosa do Ludogorets não ter ganho o campeonato e ter aqui modo de 1,40 contra um Lokomotiv que normalmente nem se ouve falar. Bravos! Feito! Uma sexta-feira interessante, uma sexta-feira para fazeres comentário para participar na oferta de free bets e com duas boas odds. Vitória do Monza e vitória do Elfsborg. Não é que a vitória do Bodo-Glimt também não seja interessante, que é. Mas estas duas, eu acho que estas três até mereciam uma aposta em separado. Para algo está feito. Aliás, mereciam até uma aposta em dupla possibilidade. Dupla possibilidade Monza, dupla possibilidade Shelbourne, dupla possibilidade Bodo-Glimt, dupla possibilidade Brown, dupla possibilidade Elfsborg. Fica aqui com uma oddzinha de 2. Ou 2 ou 3. Vamos ver. Elfsborg, já agora. Bodo-Glimt mais Shelbourne
e o Brown. E o Brown. Odd de 1,97. Que belo póquer de dupla possibilidade, bravos. Que belo póquer de dupla possibilidade. Bravos, está feito. Um grande abraço para vocês. Vemos amanhã, vamos apostar edição especial Champions e seguimos Rigi Bravos nas trincheiras. Abraço e tudo bom. Podes acompanhar estas apostas todas que eu falei no meu Buy Me a Coffee. Ok? E assim ajudas o canal a manter-se rijo. Abraço. Até à próxima.